nada melhor do que fazer mais uma refutação ao nosso teólogo reverso favorito. Mais uma refutação. Vocês já repararam que esses crentes, eles vivem no mundo da imaginação da cabeça deles, né? Na cabeça desse cara, ele me refutou alguma vez na vida. Olha que loucura, hein? Vamos continuar para vocês verem a vergonha que esse cara vai passar. Vamos lá. Ele mesmo, o Mirandinha, que hoje vai vir com uma teoria bombástica, avassaladora, de que os escritos de Paulo são posteriores ao ano 70. Ele já tinha falado isso várias vezes lá no canal dele, mas aqui nesse trecho aqui do canal do Shaolin, mal é mal. Ele vai repetir isso e vai trazer uns argumentos assim que são, meu Deus do céu, segure-se na cadeira que... Ele fala que meus argumentos são, meu Deus do céu, segure-se na cadeira. Vamos ver o dele, hein? Vamos ver o dele. Se liga aí, hein? Lá vamos nós para mais pérolas do Mirandinha, vamos lá. Ele tá tirando a fonte dos evangelhos, então Paulo tá depois dos evangelhos. Quando ele fala, a ira de Deus caiu sobre eles até o final, do ano 30 até a década de 70, o único período que isso aconteceu. Quando ele fala lá em Romanos, a derrota deles veio para que os gentios pudessem ser introduzidos. Romanos 11, do 11 ao 12. Referência ao que? Queda do templo, então tá depois. Aí os caras têm que inventar. Olha o nível do argumento do cara. Ele literalmente pegou o texto lá de Romanos, onde Paulo vai dizer: acaso tropeçaram, falando dos israelitas, para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas essa transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Ele vai dizer pra gente que esse texto aqui está falando da destruição do templo. Olha o nível da exegese desse cidadão. E ele falou ali em derrota. A derrota deles veio para que os gentios pudessem ser introduzidos. Derrota deles. Ele inventou a palavra derrota. Que nem sequer tá aqui no texto. O texto vai falar de... Entenderam? Ó, inventei a palavra derrota. Olha o que esse cara tá falando, ó. Inventei. Ele colocou 3 vezes eu falando a palavra derrota e depois ele diz que eu inventei. Aí olha que engraçado, galera. Ele tá no texto em português. O cara tá tentando refutar a minha exegese com o texto em português, cara. A gente não sabe se é burrice, né? A gente não sabe se ele é leigo, se ele é um iniciante, né? Na pesquisa, a gente não sabe, né? Mas ele tá literalmente falando daquilo que ele não sabe, né? Já tá mostrando aqui que ele tem uma deficiência no trato com o texto. Porque quando a gente vai fazer exegese, a gente não deve fazer no português, e sim no grego, tá? De transgressão deles, não da derrota deles. Transgressão e não derrota, hein? Adulterando a Bíblia. Transgressão e não derrota, hein? Vamos lá. Inserindo palavras que não tá no texto, só para fazer uma alusão forçada lá à guerra entre Jerusalém e Roma, que não tem nada a ver com o texto aqui. Então aqui, galera, vamos pegar aqui o texto grego de Romanos 11, 12, ó. Kai tu hetema auton plutos etnon. Esse etnon, aqui, ó, tá vendo, ó, etnon. Esse etnon significa não judeus, significam outras nações, né? Significa outros povos, tá? E o hétema, que é esse aqui, ó. Esse termo aqui significa derrota. Vamos verificar? Ó, Google Tradutor, grego-português. Vou colocar aqui o termo, ó. Hétema. Ih, deu derrota. Mas aí você deve estar falando assim, pô, Antônio, você está fazendo exegese com o Google Tradutor? É que isso aqui é para, pelo menos se o cara tivesse feito isso, né? Se o cara pelo menos tivesse colocado no Google Tradutor, ele já veria que o termo significa derrota. Ele inventou a palavra derrota. Agora vamos pegar um léxico, tá? Vamos ver o que o léxico fala. Agora eu tô aqui no léxico Gingrich Dunker, e aí a gente vê que a palavra hétema, ela significa justamente o quê? Derrota. Ele inventou a palavra derrota. E está trazendo como referência Romanos 11, 12 e 1 Coríntios 6, 7. 1 Coríntios 6, 7. Vamos lá nessa passagem ver o que está falando? Em 1 Coríntios 6, 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Ele inventou a palavra derrota. Caraca. Isso no texto em português, hein, meu corego? E a gente pega aqui no versículo 7 do texto grego, de 1 Coríntios 6, e tá aqui, ó, hétema, tá? Tá aqui a mesma expressão, significando justamente
derrota. Olha aqui, ó, Hétema é o resultado de ser derrubado em derrota, tá? Tá aqui, ó, no dicionário do Freiberg, tá? Ele inventou a palavra derrota. E aí eu pergunto pra esse rapaz que é leigo, né, que você vê que não consegue nem abrir o texto em grego pra poder verificar que o termo ali é derrota. E pra todos vocês que estão assistindo, da década de 30 até a década de 70, qual foi o único evento ao qual os judeus foram derrotados? Ah, durante a guerra de 70? Contra os romanos? Pois é, né? A gente falando da incredulidade dos judeus que rejeitaram, na sua maioria, o Messias, Jesus, e por isso o reino foi tirado deles e dado à igreja, que é o... Como é que é? O reino foi tirado deles. Então quando tem a passagem, né, lá nos evangelhos, quando diz que o reino seria tirado deles e entregue a uma nação estrangeira, que nação seria essa? A única nação a qual o reino dos judeus foi tirado e entregue a outra foi durante a derrota de 70, dentro do contexto histórico-cultural, meu querido. Falta estudo, hein, meu colega? Tá faltando estudo, hein? Da própria Bíblia e do contexto histórico-cultural daquele período. Agora vamos ver a interpretação dele sobre 1 Tessalonicenses 2,16. Vamos ver aqui, ó. Mas e aquele texto que o Miranda citou? Vamos ver ele. 1 Tessalonicenses 2,16. E nos impedem, falando dos judeus, de pregar aos gentios as palavras de salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Aí ele vai dizer que essa ira de Deus que caiu sobre eles até o fim significa que Paulo estava escrevendo depois do ano 70, se referindo ao que aconteceu lá em 70. Só que o texto não está dizendo que o juízo já tinha sido executado sobre eles. Não está falando... Porra! O texto não está dizendo que o juízo já tinha sido executado. Olha só. Mas a ira de Deus caiu. Aqui é uma ação completa, terminada no passado. Pretérito perfeito. Será que ele não sabe o que é um pretérito perfeito? Galera, olha isso aqui, ó. Conjugação do verbo cair no modo indicativo. Será que o rapaz ele sabe pelo menos conjugar o verbo? Aí tá aqui, ó. Caiu. Pretérito perfeito. Vamos botar o que é pretérito perfeito para ele entender? Vamos botar aqui, ó. Então, olha só. Pretérito perfeito, né? Trata-se de um dos tempos verbais. O pretérito perfeito é dividido em simples e composto. O simples expressa um fato ocorrido num tempo anterior ao atual e que foi completamente terminado. Então isso aqui está indicando que a ação foi concluída já no passado, tá? Já está terminada aquela ação. Então veja que o rapaz do vídeo ele desconhece até mesmo conjugação verbal simples e seu significado e quer fazer uma exegese. E ainda no português. Antes da gente prosseguir ouvindo as bobagens desse cara, vamos verificar aqui o que diz o Novo Testamento versículo por versículo do Champlin, tá? Ou seja, não é de um ateu, é de um acadêmico que é cristão, acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita que Jesus está até na Bíblia hebraica, tá? Então vamos ver o que ele fala aqui, ó. A ira, porém, sobreveio. Isso aqui do versículo do Tessalonicenses 2,16. 1 Tessalonicenses 2,16. Esta porção do versículo tem recebido certa variedade de interpretações a saber. Número 1. Alguns eruditos, então já está falando aqui que são pessoas que têm estudo, né? Pensam que temos aqui uma adição posterior feita na Epístola aos Tessalonicenses por alguns dos discípulos de Paulo. Então, qual é a hipótese levantada? É que alguns eruditos vão falar que isso pode ser uma interpolação porque ali tem um problema muito grave. Vamos ver que problema é esse, ó. Após a destruição de Jerusalém. Então sou eu que estou inventando isso? Fui eu que inventei isso? Não. Aqui, ó, eruditos, né? Então eles pensam que tem que ser uma interpolação, porque senão o autor da epístola vai estar depois da destruição do templo. Fui eu que inventei? Não. Nesse caso, a palavra ira seria alusão direta a como a nação de Israel foi finalmente punida com severidade por causa dos seus pecados cometidos. Esse acontecimento foi largamente reputado pelos crentes e até mesmo por não pequeno número de judeus, como uma vingança divina contra um povo desviado. Tanto que isso gera até aquele livro, né, apócrifo chamado A Vingança do Salvador,
que coloca Tito e Vespasiano como sendo os vingadores de Jesus pelos judeus, né? Coloca eles indo lá destruir, escravizar o povo por causa da morte de Jesus, né? Alguns intérpretes entendem essa interpolação, né? Ele bota aqui entre aspas, aos versículos 14 e 16, e outros a estendem até os versículos 15 e 16. Porém, esse porém já está trazendo uma oração adversativa, ou seja, está negando essa questão da interpolação. Por qual motivo? Ó? Não há qualquer evidência nos manuscritos em favor de tais ideias, ou seja, quando você vai no manuscrito, todos os manuscritos trazem que a passagem ela é autêntica, não passando elas, quando muito, de conjecturas interessantes. Então acabou com essa hipótese aqui de interpolação porque não tem evidência, isso aí é só achismo, tá? Agora olha a segunda interpretação. Outros acreditam que a destruição de Jerusalém estava na mente do apóstolo, embora esta passagem seja profética. Porém, aí vai negar tudo isso aqui, ó, outra adversativa. O original grego diz literalmente, mas a ira de Deus lhes sobreveio finalmente. É muito difícil que isso represente uma previsão profética. Por quê? Justamente isso que eu expliquei para vocês, tá? Ele não pode estar falando de um evento futuro, porque aqui ele está usando uma ação concluída no passado. Ele está usando isso como exemplo, tá? Que essa ira de Deus que caiu sobre eles até o fim significa que Paulo estava escrevendo depois do ano 70, se referindo ao que aconteceu lá em 70. Só que o texto não está dizendo que o juízo já tinha sido executado sobre eles. Não está falando. O texto está literalmente falando que a ira de Deus caiu sobre eles. Tá? O texto está literalmente falando isso. Aí na cabeça dele, não. Na cabeça dele, isso daí não aconteceu, tá? Sendo que caiu é pretérito perfeito, ação executada, completamente finalizada. Vamos ver na cabeça dele o que é isso. Do juízo, mas sim que a ira de Deus já tinha se enchido completamente sobre eles até o fim. Por isso que ele diz antes, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Ou seja, o texto não está falando de um juízo de Deus que já tivesse sido executado sobre eles, mas sim que a ira de Deus já tinha alcançado a medida completa, ou seja, que eles já tinham esgotado todas as chances deles de salvação. É uma forma de falar que eles não tinham... Meu pai... Olha o nível da interpretação da criatura. Então, na cabeça dele... O que o autor está falando ali é que não, a ira de Deus ali é só o pecado deles terem se enchido. É só isso. A ira ter caído sobre eles não é uma ação de Deus contra as pessoas. Não é isso. Na cabeça dele, a ira de Deus cair sobre eles é que encheu o pecado dos caras. Ué? Que loucura. Porque ali é o agente... que está executando a ira é Deus. É como se fosse o juízo, a punição. E não do povo, não está partindo. A ação ali não é do povo. Olha só o nível de interpretação textual da criatura. Falta isso no português. O cara no português está tendo dificuldade de interpretação de texto. Quem fez a ação de executar a ira? Foi o povo ou foi Deus? Foi Deus. Então na cabeça dele, a ira de Deus ter sido executada de forma completa é algo pro futuro. Cara, não dá pra entender, mano. Mas vou continuar aqui que é bizarro. As coisas que ele fala é bizarro. É até engraçado, é até cômico. Tinham mais como escapar do juízo vindouro. E não que o juízo já tinha sido executado. Não, meu querido. O juízo já tinha sido executado. Pretérito perfeito. Ação concluída no passado. A prova mais forte disso é que justamente no capítulo anterior, ele citou ali o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, se ele simplesmente lesse o capítulo anterior, o capítulo 1, ele já iria ver o significado disso, que ele vai falar, olha o que Paulo vai dizer, e esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus. Esperar dos céus a seus filhos, a quem ressuscitou dos mortos. Segunda vinda. Tá falando aí da segunda vinda, meu querido. O que isso tem a ver? Olha só, hein, vamos lá, continua aqui, ó. Que nos livra da ira que há de vir. Agora, exatamente, a ira que há de vir na volta de Jesus. Não é isso que acredita? Que vai ter o arrebatamento, que vai ter o julgamento, não é isso? Que vai ter lá um monte de catástrofe, não é isso que os crentes acreditam até hoje, não, que é pregado até hoje? É disso que ele está falando. Aí é a segunda vinda, é a segunda vinda. Por isso que lá no capítulo seguinte, ele vai dar como exemplo a ira que caiu sobre os judeus. Meu irmão, olha, cara, é um nível de interpretação muito, muito fraca.
Se na cabeça dele a ira, que o texto diz, é justamente a guerra entre Jerusalém e Roma, e isso prova que Paulo tinha escrito depois de 70, então por que ele coloca no futuro aqui a ira que há de vir? Se ele está depois de 70, então ele deveria ter falado que a ira já veio. Vamos lá, outro texto. Animal! A ira que está no capítulo 2 já aconteceu. Se a ira que há de vir ali, olha só, é o julgamento contra os ímpios, não é isso? Por que a do capítulo 2 já aconteceu, filho? Meu, isso no português, tá, galera? Interpretação básica do português. Vamos verificar aqui, ó. Olha aqui a partir do versículo 14, ó. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vosso próprio concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Então repare que a hipótese de muitos é que os primeiros cristãos eram judeus, só que aqui ele está fazendo a separação entre cristãos e judeus, tá? Olha o 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. Isso aqui remete a Apocalipse, onde vai falar sobre a cidade que matou Jesus e os profetas, tá? Então vamos lá. E nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Aí olha só, vai vir aqui uma adversativa, né? Sobre essa questão deles terem enchido os pecados deles, né? Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Isso aqui ele está falando de quê? Justamente da destruição do templo. Isso não sou eu que falo. São vários eruditos. Vários autores dizem que, inclusive, essa passagem tem que ser uma interpolação, porque está dizendo ali sobre a destruição do templo em Jerusalém. Tá bom? Romanos 9:22 vai dizer: E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição. Então aqui veja que ele usou a carta de Paulo aos Romanos, fazendo toda aquela interpretação de cambalhota dele, querendo forçar o texto para dizer que está se referindo à destruição lá dos judeus no ano 70. Mas se é assim, por que o texto vai dizer que eles estão preparados para a destruição? E não que eles já foram destruídos. Veja que aqui eu estou lidando com a exegese que ele mesmo fez, certo? Vamos ver aqui em Romanos 11, vamos ler com calma, que vocês vão ver que a ação em relação aos judeus já tinha sido executada. Olha só. Digo, pois, porventura tropeçaram, ou seja, coisa que aconteceu no passado, para que caíssem, ou seja, para que eles ficassem caídos, de modo nenhum. Ele está querendo o quê? Ele está querendo a reintrodução dos judeus, tá? E não que eles fiquem caídos, mas pela sua queda, ou seja, aconteceu algo no passado já, do autor aqui, ó. Veio a salvação aos gentios. O que é o tema do livro ali dos evangelhos, né? Que pela falta de fé dos judeus, o templo ia ser derrubado, ia vir ali um julgamento, uma punição de Deus contra Israel, a geração má, a geração perversa, a geração que mata os profetas, não é isso? E o próprio Jesus, para os incitar a emulação. Essa é a sua queda, é a riqueza do mundo, e aí aqui está a diminuição, né? E a sua derrota. Aqui deveria estar o rétema, né, que é a sua derrota, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então o que ele está falando aqui? Que se a queda deles, a derrota dos judeus, transformou essa nova religião, deu acesso a essa nova religião, ao cristianismo, imagina se os judeus se converterem em massa ao cristianismo. É isso que ele está falando. E o cara não entende isso, velho. E o cara não entende o texto básico. Se você pega Romanos 9, Jesus é a pedra de tropeço. E através dessa pedra de tropeço, eles tropeçaram e caíram. Né? Ou seja, foram derrotados, foram destruídos. E é o que está dizendo o texto. Os textos dizem que eles foram derrotados. Derrotados. Né? Ou seja, ali está falando uma clara referência à queda do templo. Olha só o que diz Romanos 11, 19. Ó. Dirás, pois, os ramos foram quebrados. Caraca. Para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Então repare que são duas coisas distintas. Então existe a incredulidade e existe o efeito da incredulidade. Qual foi o efeito da incredulidade? Eles serem quebrados, eles serem derrotados, eles terem sido punidos pela ira de Deus, tá? E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Ou seja, por que Paulo está falando isso aqui? Ele está usando a queda dos judeus
para incitar os novos cristãos em relação ao que pode acontecer com eles caso eles não obedeçam a Deus. Se você não obedecer a Deus, você vai ser quebrado, você vai ser destruído, você vai ser lançado fora, você vai ser derrotado. É isso que ele está fazendo. E o cara não consegue interpretar um negócio simples desse no português, cara. Olha o 21 que ele não leu para vocês, ó. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, então o que ele está falando aqui, ó? Isso aqui é uma ação concluída no passado. Deus não poupou os ramos naturais. Mas não poupou de quê? Se ali no 12 está falando de derrota, e aqui ele está falando que eles não foram poupados, o que aconteceu com os judeus? E agora? Por que tu não leu isso aqui pro teu público? Aí escondeu, né, meu corego? Aí escondeu, né? Olha só aqui, ó. Porque isso aqui é uma... Ele está explicando, tá? E aqui vem um condicional. Ó. Se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Tu tá entendendo? Então ele tá usando o que aconteceu com os ramos naturais. Quem são os ramos naturais? Os judeus, para explicar que se eles não seguirem na fé, se eles não seguirem crentes em Jesus, eles vão receber a mesma punição, né? A mesma derrota, a mesma destruição que sofreram os ramos naturais. E quem são os ramos naturais? Os judeus. Agora eu pergunto para vocês, da década de 30, dentro do primeiro século, qual foi o único período em que os judeus sofreram, né, uma derrota a qual eles não foram poupados por Deus? Que foi considerado que eles não foram poupados por Deus? A queda em 70, tá? Olha o 22, que interessante, hein, galera? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha aí, hein? Para os que caíram, severidade. Então, houve severidade para os que caíram, como diz o 21, ó. Porque se Deus não poupou os ramos naturais. Então, os ramos naturais não foram poupados, eles foram derrotados, quebrados, né? Eles foram derrotados literalmente. É isso que ele está falando aqui no versículo 21, que você não leu. Olha só. Aí agora aqui, ó. Mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. Então ele está falando que se você permanecer na fé em Jesus, você vai ser poupado. Do contrário, você vai sofrer a mesma punição que sofreram os judeus. É só ler o contexto. Aí eu pergunto aqui, ó, né? De outra maneira, também tu serás cortado. Entende como é que é simples, que não tem dificuldade de entender? Não tem dificuldade de entendimento? Mas os crentes não conseguem nem entender, nem ler um texto em português, cara. Entender um texto em português. Mais uma vez, se Paulo estivesse escrevendo depois de 70, e quando ele fala de julgamento, da ira e tudo mais, ele estivesse se referindo ao que aconteceu em 70, por que ele fala do futuro e não do passado? E essa... Mano, olha, eu vou falar um negócio assim, é uma burrice que eu nunca vi de teólogo nenhum na internet, cara. Esse aí é um dos mais burros que eu já vi. Ele não sabe separar o que ele tá dando, o que Paulo tá dando de exemplo do que aconteceu aos judeus por eles não terem seguido a Jesus, por eles não terem obedecido a Deus, e aí eles foram destruídos. A ira de Deus foi completa, foi severa contra os judeus. E aí ele tá falando para os cristãos, olha, tá vendo aquela ira de Deus que caiu sobre os judeus, a derrota dos judeus, o fato de Deus ter sido severo com eles, para os incrédulos. Se você for pecador, se você continuar em incredulidade, pecando, essa ira de Deus que caiu sobre eles vai cair sobre você no dia da volta de Jesus. É isso que o cara tá falando na epístola. Entende? Então, tipo assim, cara, é uma falta de interpretação, de noção básica de português que é impressionante, cara. É impressionante. Chega a dar pena do coitado. E mais pena ainda do público que segue um cara desse aí, velho. Que o cara não sabe interpretação básica de português. Interpretação básica. Galera, mas antes de encerrar o vídeo, olha essa pérola que ele soltou aqui, ó. Presta atenção nessa pérola aqui,
que esse aqui para mim é sensacional e mostra o quão burro ele é, né? Vamos lá, olha só a lógica dele, olha aí. Sozinho, a academia inteira tá contra ele. Apesar disso, ele vai dizer uma verdade nesse vídeo, talvez seja a primeira vez que eu ouvi ele dizer uma verdade na vida, mas que vai ser justamente agora, olha o que ele vai falar. Ele se refere à Santa Ceia, ele fala, fazer isso em memória de mim. O único evangelho que fala memória de mim é Lucas, então tá depois de Lucas. Finalmente ele acertou em alguma coisa. Ele tá depois de Lucas, sim. Porque o Wesley, que escreveu esse livro aqui, fantástico, extraordinário. A gente, inclusive, fez uma live com ele recente aqui no canal. Essa daqui, que é a última live que a gente fez há 3 dias atrás. As provas da historicidade de Lucas. Hoje ele vai mostrar todas as provas de que realmente Lucas foi escrito em aproximadamente 40 depois de Cristo. Olha isso, ele tá falando que o evangelho de Lucas foi escrito na década de 40. Na década de 40. Olha a loucura dele, galera. Sendo que Lucas, Marcos, etc., todos eles estão situados após 70, justamente por causa da questão da destruição e da guerra dos judeus, que é declarada nos evangelhos o tempo inteiro. Entende? Então, a loucura dos caras, eles querem colocar, através da fé deles, que está antes de 70, que está até na década de 40. Isso daí não é defendido por absolutamente ninguém a não ser crentes com fé, cara. Ninguém que não seja algum teólogo, algum cristão vai defender uma loucura dessa, cara. Entende? Então é um absurdo do absurdo. Então o cara faz um vídeo para fazer literalmente uma lavagem cerebral na mente do público dele. Então ele concorda que Paulo está usando os evangelhos. Se Paulo está usando os evangelhos, logo ele está depois de 70. Então ele se auto-refuta. Tu entende isso? Se ele e o Paulo, o autor paulino, tá usando os evangelhos como ele próprio admitiu, que isso é ser disso, tá? Que ali ele tá usando os evangelhos como base para falar coisas como a passagem de Lucas, né? Tem outras também, como Colossenses, tem várias passagens que Paulo tá usando os evangelhos. Então, logo ele tá depois dos evangelhos. E os evangelhos são datados depois de 70. Na cabeça dele não. Os evangelhos estão na década de 40. Meu pai, é muita ignorância. Esse daí foi um dos caras mais ignorantes que eu já vi na internet, tá? Esse daí foi um dos piores que eu já fiz react aqui. Porque é uma salada, uma confusão que esse cara faz que é impressionante, cara. Não tem interpretação básica do português. Entende? Falta interpretação básica do texto. O básico do português. Ele confunde pretérito perfeito, ação concluída no passado, com questão futura. Ele traz uma confusão desse nível. Aí é um negócio que não tem solução. Então, o argumento que ele deu aqui foi para dizer, os evangelhos foram escritos depois de 70, então Paulo, como cita Lucas, então ele só pode ter sido depois de 70, já que o próprio evangelho de Lucas seria depois de 70. Então, é óbvio, né? Tu vê que é uma parada óbvia. Se todo mundo data os evangelhos depois de 70, lembra vocês que não tem um manuscrito que é do primeiro século, tá? Todos os manuscritos são lá do segundo século, final do segundo século em diante, tá? Final do segundo século, início do terceiro século. Todos os documentos. Essas datações são atribuídas. Por que se atribui que os evangelhos são depois de 70? Por causa da análise interna. Na análise interna, eles estão falando da guerra de 70. Por isso que eles atribuem de 70 em diante, tá? Ele está citando esse texto partindo da pressuposição de que o evangelho de Lucas é posterior a 70. Só que na verdade é o contrário, porque Lucas é muito mais antigo do que ele imagina. Ou seja, não apenas ele está dando um argumento que refuta ele mesmo sobre Paulo, como também está dando um argumento que refuta aquilo que eles dizem sobre Lucas também. Porque se Paulo cita Lucas, e como a gente viu, Paulo é muito anterior a 70, então Lucas só pode ser mais antigo ainda, e isso ajuda a corroborar ainda mais a tese do Wesley de que Lucas foi escrito em torno ali da década de 40. Então, entenderam? Então na cabeça deles, desses crentes aí, Lucas, então, na verdade, ele estaria na década de 40 e falando sobre a guerra, fazendo a profecia mesmo, né? Fazendo a profecia. Sendo que no prólogo de Lucas, Lucas está dizendo que ele está consultando outros escritos. Então é isso, aí são os crentes que passam vergonha, né? Você vê que o cara não tem a mínima noção e quer ficar argumentando sobre algo que ele simplesmente não entende. Simplesmente não entende. Então vamos lá, repetindo para vocês. Paulo, galera, os autores paulinos, eles fazem referências, tá, a diversas passagens dos evangelhos.
E eles também fazem referência à derrota e destruição dos judeus, como eu mostrei para vocês, em relação à década de 70. Uma punição terrível, uma ira de Deus que se abateu sobre os judeus. E ele usa essa ira de Deus que se abateu sobre os judeus como exemplo para os cristãos, para os religiosos, que ele chama de ágios, né, santos, e que ele chama também de adelphos, os irmãos. Então, nesse fato, nessa construção, Paulo mostra pra gente que ele conhece a destruição do templo e ele mostra pra gente que ele conhece também os evangelhos. Logo, Paulo é tardio, é posterior à década de 70. Então, mais um refutado aí, tá, para vocês. E esse daí, meu irmão, meus amigos, eu acho que é um... Cara, eu acho que eu vou fazer um prêmio, mano. Fazer um prêmio pra presentear esse cara aí, mano. Vou fazer 2 prêmios, porque às vezes ele pode perder o primeiro de burrice e de ignorância. Eu recomendo fortemente que ele faça um curso de interpretação textual, tá? Interpretação de texto, que ele não consegue fazer o básico nem no português e nem consultou o grego. Ó, o rapaz que ele falou aí, o Wesley é professor de grego. Por que ele não pediu o Wesley para verificar no texto grego se hétema se refere ou não a uma derrota? E aí teria parado de passar vergonha. Pelo menos teria citado a palavra, né? Ele poderia falar assim, não, essa palavra derrota aqui não significa derrota, significa outra coisa. Ele pelo menos poderia ter falado isso, mas nem isso o cara fez. Então, esse é o pior que eu já vi aqui, é o pior que já passou no canal. Um abraço a todos vocês, deixem o like, deixem seu comentário, um beijo, tamo junto galera, fui!